Atos, capítulo 2, a partir do verso 34. Se você não tem sua Bíblia, preste atenção na leitura do texto para ter correta interpretação. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Palavra do Senhor para nós nesta noite. Uma palavra atemporal. Atemporal ela nunca fica velha, ela nunca fica desatualizada. O que o Senhor nos instrui nesta noite diz respeito ao advento do derramamento do Espírito Santo sobre nós, os homens. Com a ascensão de Jesus Cristo aos céus, o Senhor Jesus, antes de subir, ele deixou a mensagem aos apóstolos de que haveriam eles de ficar buscando o Espírito Santo em comunhão reunidos, e que o Senhor haveria de derramar sobre eles o Espírito Santo, que é o poder de divindade que nos foi concedido pelo próprio Cristo. Por esse advento do derramamento do Espírito Santo que hoje nós clamamos e o Senhor nos ouve, profetizamos e o Senhor cumpre, nós buscamos misericórdia e há manifestação do milagre de Deus sobre as nossas vidas. E como se deu isso, irmãos e irmãs? Estando o povo, os apóstolos reunidos, por determinação do Senhor Jesus, eles não sabiam quando haveria essas coisas de acontecer. E eles estiveram, depois da ascensão de Cristo, reunidos em comunhão por diversos dias. E por sinal de Deus para com o povo, haveria nos próximos dias uma festa em Jerusalém, onde reunia-se os judeus do mundo inteiro. Vinha judeu da Europa, da Ásia, do Oriente, reunir-se em Jerusalém para a festa do derramamento, que é a festa do Pentecostes, uma festa instituída milhares de anos antes por Moisés, por determinação do Senhor. Uma festa do Pentecostes é do derramamento, da benção, da bonança sobre o povo de Israel. E eles estando reunidos em Jerusalém, em comunhão por orientação de Cristo, aprove a Deus valer-se desse tempo, da festa do Pentecostes, e quando eles estavam numa casa reunidos em oração, um vento soprou sobre eles. Isso está tudo nas Escrituras. E os homens, as mulheres, receberam o Espírito Santo.
E eles passaram a manifestar o Espírito Santo com discursos, com danças. O Espírito Santo tomou eles de maneira tal que eles não conseguiam se conter. Isso foi por sinal que de fora de onde eles estavam, da casa, as pessoas receberam aquele movimento. Imagine os irmãos que Jerusalém é uma cidade não muito grande, mas estavam reunidos, segundo os relatos históricos, milhões de pessoas para aquela festa. E aquele movimento dentro de uma casa tomou a cidade e eles enxergaram, eles pararam para ver o que estava acontecendo. Porque quando o Espírito Santo entra, pode entrar num palácio ou ele pode entrar em uma cabana numa favela. Não importa, quando o Espírito Santo entra, o brilho recai sobre aquele lugar e a sociedade, as pessoas em volta enxergam que há algo de diferente ali. E aquilo despertou a sociedade, as pessoas, e eles pararam e começaram a achar estranho, porque aqueles homens vestidos de maneira simples, que eles eram galileus, eles eram de uma região empobrecida ali daquela região. Como que pode esses homens simples estarem falando na minha língua, que sou de outro lugar? Então imagina-se que pessoas com condição financeira, porque quem teria condição de viajar naquela época para uma festa? Somente aqueles que dispunham de condição financeira. Como que uma pessoa culta, rica, ouviu um homem simples falando na língua da região que ele veio e ele entende o que ele estava falando? Ele fala, como pode isso? Outros falavam, estão embriagados esses homens a esta hora da manhã? Até que o Espírito Santo, tomando Pedro, transformando a maneira de Pedro se conversar com o povo, ele fala assim, não, a essa hora, 9 horas da manhã, essas pessoas não estão embriagadas, mas cumpriu-se neles o que foi dito pelo profeta Joel, que haveria derramamento sobre o povo. Essas coisas você pode, meu irmão, minha irmã, ler a partir do início desse capítulo 2. Essa história ela é muito bem narrada por Lucas na transcrição desse livro do Atos dos Apóstolos. E quando Pedro está discorrendo a respeito do cumprimento dessa profecia, ele traz à luz os sinais dos antigos profetas e também do rei Davi. E nós lemos aqui, irmãos, a respeito da promessa que Davi fez recebendo instrução de Cristo, que o Senhor colocaria os inimigos dele por escabelo dos pés, colocaria os inimigos por baixo, que estando Davi ligado a Deus, Pai, não haveria de ter destruição para o povo dele, mas haveria justiça divina a favor dele. E Pedro narra essas coisas e fala que tudo isso havia sido derramado ao povo por Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo e agora pelo derramamento do Espírito Santo, que era a promessa de Cristo, já ressuscitado. E o povo, que recebendo aquelas novidades, aquele movimento, parou para ouvir e falou, como que eu posso participar disso? Porque quando o Espírito entra numa igreja, quando o Espírito Santo toma uma pessoa, quem está ao lado, quem está próximo, ele recebe a vibração do Espírito Santo, ele sente a transformação, ele
ele fica tomado de uma energia diferente. E as pessoas vendo aquilo, aquela novidade, falam assim, eu quero participar também. Como que eu faço? Pedro fala, arrependa-se da tua vida, passe pelo batismo, receba Jesus Cristo como teu Salvador e tomarás parte nessa benção. Está escrito aqui nas Escrituras, no verso 41, a seguinte descrição: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se, batizaram-se, quase 3.000 almas. Vejam os irmãos, não houve um batismo por imposição. Pedro não falou, batiza senão você vai para o inferno, batiza senão você vai morrer, batiza senão vai destruir a tua casa. Você não alcança a misericórdia por ameaça de maldição, mas você alcança a misericórdia de Deus por uma decisão sua. E o arrependimento, irmãos, nós temos por orientação do próprio Senhor Jesus que devemos fazer passando pela água do batismo, por imersão. Então, você que não é batizado, você que não recebeu a imersão nas águas, convido que você procure uma igreja. Nós estamos disponíveis para proceder com o teu batismo, não para fazer você membro da nossa igreja, mas é compromisso nosso a oferecer, anunciar, estar disponível para que todos possam se arrepender e passar pelo sacramento do batismo conforme a orientação de Cristo, que é o sepultamento nas águas, com um sinal de que você, quando você desce as águas, você sobe como uma nova criatura. Isso é um simbolismo judeu, onde eles passavam por esse batismo, mesmo antes do advento de Cristo, como forma de renunciar à vida pregressa, renunciar aonde eles tenham passado, relembrando a memória do povo quando sai do Egito como escravo e passando pelo mar em terra seca, mas passando em meio às águas, eles transformaram-se em povo livre do outro lado, porque nas águas ficaram sepultados todos os acusadores e todos os inimigos que foram destruídos pela força das águas e pelo Espírito de Deus. Esse é o exemplo do batismo. E Pedro, não se desviando desse modelo, dessa orientação, dessa tradição, instruiu, porque Jesus tinha feito dessa maneira, que aqueles que recebessem aquela mensagem e quisessem receber também o Espírito Santo, que passassem pela água do batismo. E esse compromisso se estende a nós até o dia de hoje. Porém, querida igreja, renunciar ao pecado, renunciar aos nossos costumes, você fazer somente pelo batismo, que é um modelo, é um sacramento que precisamos ter, não nos aproximaria de Cristo, porque nós não poderíamos mais errar, não poderíamos mais entrar, cometer pecados. E isso, infelizmente, é da natureza humana. E nós todos os dias erramos de alguma maneira. E quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós cometemos algum ato falho na presença de Deus, a lei mosaica diz que estamos condenados por todos os pecados. Então cabe a nós sempre estarmos pedindo misericórdia, renunciando aos prazeres e arrependendo-se dos nossos pecados cotidianos. O Senhor precisa que todas as vezes
nos renunciemos, que possamos pedir perdão, para que as nossas vestes mantenham-se embranquecidas na presença de Deus. Quando nós temos esse compromisso, quando nós nos dispomos a viver dessa maneira, não faltará a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é: pela renovação dos nossos votos, pela renovação da nossa conversão, pelo nosso arrependimento, pelo nosso pedido de perdão a Deus, pela nossa manifestação sincera de ser agradável a Deus, não faltará a bênção e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E estando nós renovados, limpos, manifesto por nós a nossa vontade sincera de se fazer agradável a Deus, a promessa que Deus fez a Davi se estende a você, se estende a nós. Pode levantar as necessidades atuais e necessidades vindouras, enfermidades, enfrentamentos, causas, desencontros, guerras, mas a promessa de que o Senhor te ajudaria e que colocará os teus inimigos por escabelo dos seus pés se manterá firme e fiel sobre a tua casa e sobre a tua vida. É muito fácil, irmãos, prometer benção. É muito fácil prometer milagre no povo, sobre o povo, mas aqui não estamos aqui para fazer o que é fácil. Nós estamos aqui para transmitir à igreja o que o Senhor tem nos instruído e nos despertado. Essa palavra vem para alinhar os nossos compromissos com o Senhor. Que tenhamos o nosso comportamento irrepreensível, que possamos renovar os nossos votos, que possamos pedir misericórdia a Deus pelas nossas transgressões e ter compromisso de não reincidir nos mesmos erros. Fazendo assim, haverá paz sobre os teus termos. Irmãos, não tem como haver paz se levantar uma guerra ou um opressor maior do que você. Não há como ter paz se vier uma enfermidade, uma conturbação maior do que você possa suportar. Então, a promessa da palavra é que haverá paz, que haverá prosperidade nos teus termos, na tua geração e naqueles que haverão ainda de vir. Receba essa palavra. Receba essa palavra como vinda de Deus, que vem para orientar, despertar a tua vida. Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com dias bons e logo depois dias maus. Assim como você faz uma boa venda hoje e amanhã aquela venda parece que não surtiu efeito ou a pessoa não paga. Você está desempregado, arruma um emprego e o salário atrasa ou alguma coisa acontece no emprego, uma afronta, uma contenda. Às vezes você vê um caminho de paz, um caminho de prosperidade e mudam a natureza das coisas e o improvável acontece. E você vê que as coisas vão tomar um caminho ruim. Esteja dentro da palavra, confia no Senhor,
Confie em Deus e os espíritos das trevas não prevalecerão. Eles estão submetidos à vontade de Deus e prosperará os desígnios de Deus para mim, para você, para as nossas vidas, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa nação. O Senhor prosperará a nossa vida, a nossa casa. E tudo que você tem de dificuldade, coloca mais uma vez hoje nas mãos do Senhor. Essa é a promessa da palavra. O Senhor nos lembrou do derramamento do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Invoque o Espírito Santo para que ele esteja no governo da tua vida, te instruindo nas tuas melhores decisões, e coloque a tua necessidade nas mãos do Senhor e nas mãos do Espírito Santo. Prepare-se, igreja. Prepare-se para, assim como um homem que pega um barco à vela e ele fica sem poder navegar porque não tem vento, ou vem uma tempestade e ele não consegue controlar o vento, o barco, o Senhor colocará o vento na temperatura certa e você velejará no mar tranquilo, porque é a promessa da palavra para a nossa vida. Receba essa palavra e que em tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.